outubro, quando um povo foi atacado e massacrado por um grupo de terroristas. Sim, você ouviu certo, o povo de um país não foi atacado pelo povo do outro. Ele foi atacado por um grupo de terroristas chamado Hamas. Em poucos minutos, pessoas que mal sabiam a respeito da origem do conflito entre esses dois povos ou ainda a correta localização de Gaza tornaram-se expertos no assunto e passaram a desejar o fim de um povo, aplaudindo e justificando mulheres serem violentadas e terem seus corpos expostos enquanto cuspiam neles, jovens assassinados em uma festa, entre outras atrocidades em nome do conflito existente entre esses dois povos, Israel e Palestina. אמצע תל אביב. בושה וחרפה, לגלנט, שר הביטחון, איזה ביטחון ואיזה מגפיים ואיזה נעליים. איפה הביטחון, גלנט? Os especialistas no conflito Rússia versus Ucrânia automaticamente se apresentaram como especialistas no conflito Israel versus Hamas e começaram a arrotar sua arrogância e desrespeito à dignidade da pessoa humana. Como era de se esperar, o governo do país atacado, Israel, decretou guerra ao grupo terrorista Hamas, que é o grupo terrorista responsável pelo ataque. A partir desse momento, tudo irá piorar tanto para a população de Gaza que ficou impossibilitada de fugir, pois o líder do Hamas, que vive ricamente no Catar, decidiu que a população de Gaza ficaria feliz em ser mártires, bem como para os judeus mundo afora que passaram a ser perseguidos e marcados com a estrela de Davi. Sim, a noite dos cristais havia retornado em pleno século XXI. Os comentários racistas, se antissemitismo foi equiparado ao racismo pelo STF em 2013, inundaram e consequentemente também emporcalharam as redes sociais. Tanto comentários racistas relacionados aos judeus como também vídeos e imagens do conflito na Síria começaram a ser usados afirmando ser do conflito atual, Israel e Hamas, com o claro intuito de justificar os comentários racistas. Os comentários tentavam justificar as barbaridades cometidas pelo Hamas em solo israelense, bem como o sequestro de mulheres, crianças, idosos e bebês, chegando a considerar injustiça violentar mulheres, inclusive seus corpos já sem vida. A solução dos generais internautas, que ficam atrás de suas telas, emitindo comentários bárbaros, é aniquilar o povo judeu inclusive usando gás, pois consideram ser ele um grupo terrorista que sufoca o povo palestino. Não consideram o óbvio, palestinos e israelenses são dois povos e cada um merece respeito, e a dignidade de um deles não deve ser defendida baseada na destruição do outro. Parece algo óbvio para quem defende a dignidade da pessoa humana e mas não é para os generais sem estrelas que inundam as redes sociais e, muitas vezes, se unem e saem em grupos pelas ruas proferindo impropérios como por exemplo, gás no povo X. E da aniquilação de todo um povo, e depois voltam para seus bueiros morais, atolado de desrespeito à dignidade do ser humano. Nesse vídeo, falarei de algum desses inúmeros comentários que desejam o fim de um povo. Mas preciso começar por dois que ferem acima de tudo a dignidade das mulheres e escancaram um desrespeito que é justificado a depender de quem é a mulher,
como se só algumas mulheres merecessem ser respeitadas e não terem seus corpos violados. Depois irei apresentar vários prints que contêm comentários de desrespeito à existência do povo judeu e até apoio àquele senhor, cujo nome não vou proferir, responsável pelo Holocausto. Não irei ler nenhum desses comentários, porque não pretendo sequer sujar meus dedos digitando tais barbaridades. Farei algumas ponderações com o intuito de que pensem em como é cruel falar tais atrocidades. É importante informar que esses comentários são de logo após ao dia 7 de outubro de 2023. Eu os printei e estou há dias relutando em fazer esse vídeo por estar estarrecida com o fato de antissemitas terem aproveitado esse momento para saírem de suas tocas, usando como desculpa a defesa do povo de Gaza. E, antes de iniciar, quero frisar que o fato de estar analisando os comentários contra judeus não significa apoio a comentários contra palestinos. A escolha deles se baseia no fato de remeterem a uma defesa do Holocausto. Esse comentário me chocou de tal forma que até hoje me nego a acreditar em algo tão nojento. Não importa se a jovem cagou na roupa por medo do que sabia que terroristas fazem com mulheres reféns, ou se ela tinha sido violada. O mínimo que se espera é que alguém não tripudie da dor de uma mulher que foi brutalmente agredida. Sim, ela foi agredida e a confirmação é possível olhando os ferimentos em seu corpo, ou ainda observar a forma como é agredida no vídeo. Allahu Akbar! 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 Não seja esse tipo de pessoa que escolhe qual é a mulher que precisa ser defendida. Se está diante de uma clara agressão, simplesmente defenda sem colocar um "mas" no seu argumento. Não consigo ver esse vídeo sem sentir repulsa pelo conteúdo que apresenta. Meu asco aumenta por ter lido inúmeros comentários de pessoas celebrando junto aos terroristas todos os atos desumanos apresentados nele. Pessoas que justificam o que fizeram com essa jovem alemã como se isso ajudasse a resolver qualquer conflito. Ela só era uma jovem alegre que estava dançando em um evento musical pela paz. Parece um absurdo que 260 pessoas que participavam de um show pela paz tenham tido sua vida ceifada por terroristas e outros ainda foram levados como reféns e ainda precisemos ouvir que isso foi um ato de justiça. Quando qualquer pessoa com um pingo de sensibilidade pela dignidade da vida humana sabe que um ataque desses não representa justiça, representa barbárie. Não justifique o que fizeram com a moça com base em cultura, ou pessoas animadas com o ataque, ou ainda justiça sendo feita por viverem em Gaza como vivem. Lembrem-se que quem cometeu os atos são terroristas que vivem protegidos nos túneis cavados pelo Hamas com o dinheiro enviado para ajuda humanitária ao povo de Gaza. Como um dos chefes do Hamas disse,
Os túneis foram construídos para a proteção deles e não do povo de Gaza, pois a responsabilidade por cuidar do povo palestino é da ONU e de Israel. A partir desse momento, vou apresentar vários prints de comentários, mas, para não ficar demasiado cansativo para quem assistirá ao vídeo, só emitirei um comentário a respeito do conteúdo deles ao final. Deixarei cada comentário por um tempo necessário para que possa ser lido com calma.
Como disse no início, estou desde o começo do ataque terrorista do Hamas e de ter me deparado com esses comentários que nada agregam para resolver o conflito, chocada com tanta perversidade e com a quantidade de antissemitas que concordam com o responsável pelo Holocausto. Agora, eles já não têm vergonha de expor a perversidade de seus corações. Talvez, alguns se enganem acreditando que eles estão defendendo o povo de Gaza, mas é pura inocência pensar assim, pois os comentários são claros apoios ao Holocausto. Alguns fazem referência velada a isso quando tratam os judeus como ratos tal como eram comparados na época do Holocausto. Não existe a menor possibilidade em eu concordar com alguém que diga que o número de pessoas vítimas do Holocausto foi pouco. Não existe nenhum traço de humanidade em quem diz que o povo judeu deveria ter sido eliminado pelo responsável pelo Holocausto. É desumano ser uma professora e dizer, foi tarde, diante da notícia que informa que uma jovem foi brutalmente assassinada em um show pelo grupo terrorista do Hamas, bem como é desumano curtir o comentário dessa professora. É simplesmente inadmissível tripudiar de duas jovens violentadas. Não dá para aceitar que atualmente temos pessoas que defendam abertamente a dizimação de um povo, concordando com o autor do Holocausto. É necessário entender que para defendermos a existência de um povo não precisamos defender e concordar com a aniquilação de outro. É urgente que as pessoas entendam que o respeito à dignidade da vida humana não deve ser relativa. Que compreendam que grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram entre outros são grupos que não defendem um povo, defendem seus ideais e que tudo o que eles menosprezam é pelo respeito à dignidade e aos direitos humanos de qualquer que seja a pessoa. Parem de sonhar com um grupo de terrorista que vá lutar para criar um mundo perfeito para você. O mundo ideal é aquele em que homens, mulheres e crianças possam ter seus direitos humanos respeitados. Em que dogmas não sejam usados para destruir e aniquilar o povo A ou o povo B. Parem de defender ideais daquele deplorável pessoal responsável pelo Holocausto. Lembre-se sempre que a defesa de um povo não precisa ser embasada na destruição de outro.